Terceira leitura da Parashá de Vaerá, e os dois anjos vieram para Sodom à noite, e Lot estava no portão de Sodom, e Lot viu, levantou o encontro deles e se curvou até o rosto, chegando até o chão, maneira de cumprimentar da época. Dois anjos, um para destruir Sodom e um para salvar o Lot, que era aquele mesmo que veio curar Abraham, o anjo Rafael. O terceiro, já que ele já fez a missão dele de notificar a Sará, ele foi embora. Os anjos antes estavam falando Anashim, pessoas. Quando a Shekhinah estava ali próximo, que Deus estava lá também com Abraham, chama de pessoas. Outra explicação, perante Abraham Avinu, que a sua força era grande e os anjos eram algo comum, então chama de pessoas, porque era comum para ele. Para Lot, que era uma grande novidade, chama de malachim, de anjos. À noite, mas tanto tempo demora para chegar de Hebron até Sodom, a gente sabe que é pouco tempo e são anjos. Somente o que eram anjos de piedade, estavam esperando talvez Abraham conseguir defender aquelas cidades para não serem destruídas. E Lot estava sentando no portão de Sodom. A palavra Yoshev está escrito sem o Vav. Eu posso ler também Yashav, sentou, ou seja, naquele momento, naquele dia, colocaram ele como juiz, como responsável sobre eles. E Lot viu e foi chamar eles. De onde que ele tirou esse costume de cuidar de visitas? Da casa de Abraão ele aprendeu a procurar visitas. E ele disse: eis que agora, meus senhores, desviem agora para a casa do servo de vocês, durmam, lavem seus pés, vão acordar cedo e continuar o caminho de vocês. Eles falaram: não, nós vamos pernoitar na rua. Eis que agora, ou seja, vocês são senhores para mim, só por terem passado, vocês são meus patrões, por favor, eu faço questão. Outra explicação, vocês precisam prestar atenção por causa desses perversos, para eles não perceberem vocês, então vocês precisam desviar, suruná, ou seja, vão pelo caminho torto, não pelo caminho normal, para não perceberem vocês entrando na minha casa, por isso a expressão é suro, de desviar. Vocês vão pernoitar e lavar os pés, será que esse é o normal? Primeiro a pessoa dorme, depois a pessoa lava o pé, e Abraão Avinu falou primeiro para lavar o pé. Somente Lot falou o seguinte: se o pessoal de Sodom chegar e ver que vocês lavaram o pé, eles vão fazer uma trama, vão me acusar que vocês já estão aqui vários dias. Isso era um grande pecado em Sodom, atender pessoas. E aí eu não avisei. Por isso ele falou: melhor que vocês fiquem aqui com o pó do pé, que parece como o que veio agora. Então, por isso ele falou: pernoitem e depois lavem o pé. E falaram não. Para Abraham eles falaram rapidamente sim, sim. Daqui a gente aprende que a gente deve insistir e negar no início para uma pessoa menor, de menor importância, e não devemos insistir e negar para um gadolo, para alguém de maior importância. Então, se alguém muito importante está querendo te dar um kavod, está querendo te dar um presente, está querendo te convidar para casa, alguma coisa assim, o correto é dizer sim a princípio. Que Barechov, que na rua nós vamos pernoitar, essa aqui é como somente, não vamos para a tua casa, e sim, vamos dormir aqui no meio da rua. E a Lot insistiu com eles muito, e eles desviaram para ele, chegaram para a casa dele, fez para eles uma festa, o matzot, a failha assou o matzot, e eles comeram. Também parecia como estavam comendo. Vai Assur e Lav, desviaram para ele, ou seja, desviaram do caminho para ir para o lado da casa de Lot. E ele assou matzot, era Pesa, como a gente já viu, que Yitzhak vai nascer daqui a um ano, na data de Pesa. Terem escava, enquanto eles não deitaram, as pessoas da cidade, as pessoas de Sodom, elas começaram a cercar a casa, de jovem até mais velhos, todo o povo da extremidade, ou seja, geral, ficou lá em volta da casa deles. Assim explicado no Bereshit Rabbah aqui, quer dizer, Terem escavo, e as pessoas da cidade, as pessoas estavam na boca dos anjos, ou seja, a conversa, antes deles dormirem, a conversa era sobre isso, os anjos perguntando para Lot qual é a história da cidade, como são eles, e Lot falando: olha, a maioria deles são perversos. E enquanto estão falando, vem o pessoal de Sodom, né, e já começa a cercar a casa deles. Essa é uma explicação. Outra explicação, literalmente, está falando que as pessoas da cidade são pessoas ruins, já não chega Sodom, pessoas de Sodom, ou seja, pessoas Rechaim, né, já que falou deles, né, chamam pessoas de Sodom, como já outro lugar a gente vê também, mas Sodom era Inverrataim. Então, pelo literal, está querendo dizer que as pessoas da cidade já estão ali. Quem são as pessoas? Pessoas perversas. Todo o povo da extremidade, ou seja, de um canto da cidade até a outra, ninguém insistia, ninguém impedia eles, ninguém negava, manifestava contra, nenhum tzadik tinha. Chamaram para o Lot e falaram: cadê as pessoas que vieram para você à noite? Tira eles para a gente, nós vamos saber eles. Saber quer dizer uma conexão mais íntima, no caso, uma relação homossexual. Lot saiu para a porta para falar com o pessoal de Sodom e fechou a porta, né? Saiu pela entrada, que é a Petach, e fechou a porta. E falou: não agora, meus irmãos, não façam mal.
eis que eu tenho 2 filhas que não tiveram relação com nenhum homem, eu vou tirá-las para vocês, vocês vão fazer o que é bom nos olhos de vocês, mas para essas pessoas não façam nada, porque eles vieram na sombra da minha viga, ou seja, vieram para minha casa. Ha'el é igual a falar Ha'el, essas. Que alken, ou seja, essa coisa boa que eu estou pedindo de vocês, esse favor, façam minha honra por conta alasher, pelo que eles vieram na sombra da minha casa. A tradução é Bitlal Sharutei, a tradução de Korah, que seria a viga, é Sharut, ou seja, na sombra da minha casa. E falaram, responderam as pessoas de Sdom, chega para lá, vai para longe. E falaram, um veio morar aqui como forasteiro, está querendo julgar, agora vamos fazer mal para você mais do que para eles. Insistiram no homem em Lot muito, para tentar deixar passar, para eles acessarem os convidados, e se aproximaram para quebrar a porta. O que quer dizer Geshala se aproxima para lá, para longe, ou seja, vai para o lado, vai para longe, se afasta da gente. Assim sempre rala na Torá, é isso, jogue para longe, de Mimchava, rala de você em diante, ou seja, né, vai para lá. Isso é uma maneira de bronca, falar, a gente não está preocupado com você, né? Kravele, Halteias, não se aproxime, vá para o lado. Você está querendo defender os seus convidados? Como você tem ousadia, como teu coração ousa fazer isso? Isso que ele falou, ofereceu às filhas, eles falaram de uma maneira um pouco mais tranquila. Geshala, vai para lá, tipo, não te mete. E sobre isso que ele estava tentando defender os seus convidados, eles falaram, uma pessoa estranha, única, vem morar entre nós. E agora você quer divertir a gente? Convidados, isso e aquilo. Hadalet é a parte que, a porta, né, que abre e fecha em cima do dobradiço. E os homens, os anjos, mandaram a mão deles, ou seja, enviaram a mão para trazer o Lot para dentro e fechar a porta. E, milagrosamente, as pessoas que estavam na porta da casa, já tentando acessar, foram atacadas com cegueira, dos menores até os maiores, e se cansaram, ou seja, tentaram e não conseguiram achar a porta. Petah, como a gente falou, é o espaço onde se passa, né? Tem a deret, que abre e fecha, e tem o petah, a entrada. Bassan verim, uma batida de cegueira. Do menor até o maior, já que os menores começaram no pecado, como está escrito Minar Vezaken, por isso o castigo também começou com eles. E falaram as pessoas para Lot, quem mais está aqui para você? Os anjos falaram para Lot, quem mais tem da sua família? Ratan, genro, filhos, filhas, tudo que você tem na cidade, tira do local, a gente vai destruir essa cidade. Od Melechapô, literalmente, se tem mais alguém fora da tua esposa, dos teus filhos que estão aqui na casa, você tem algum genro, você tem filhos de outro lugar, tira. Banecha são os filhos das filhas que estão casadas, ou seja, algum tipo de neto. O Midrash Haggadah não é Od Melechapô, e sim Od Melechapê. Você ainda tem boca, se eles fazem uma coisa tão nojenta como essa, você tem ainda como defender eles, porque toda noite Lot estava tentando defender. Então, em vez de lepô, lepê, você tem boca ainda para defender essas pessoas, nós vamos destruir esse local, que o grito deles, né, o grito por conta das injustiças, já chegou até Deus, até a face de Deus, e Deus nos enviou para cá para destruir totalmente. E Lot saiu e falou com seus genros que estavam noivos das suas filhas e falaram, levantem, saiam desse local que Deus vai destruir essa cidade. E ele parecia como um zombador nos olhos dos seus genros, seus futuros genros, quer dizer, o pessoal, esse cara está doido, Deus vai destruir essa cidade. Ratanav, tinham 2 filhas casadas já na cidade, então eram genros, e tinham 2 filhas de Lokhei Benotav, 2 genros que eram futuros a casar, noivos das filhas daquelas 2 que estavam em casa. E quando amanheceu, quando veio a manhã, quando a manhã subiu, e os anjos pressionaram Lot falando, levanta, pega tua esposa, tuas filhas que estão aqui, talvez você vai acabar sendo levado junto com o pecado da cidade. É aí, uma tradução de rico, apressaram ele, pressionaram ele, as que estão aqui, ou seja, as que estão aqui para salvar. Existe uma outra explicação, mas essa é o literal. Tisafé será exterminado, né? De terminar, de sof, atom colador, a tradução atsaf kodar, então fazer terminar, atsaf, fazer sof, terminar com a coisa, exterminar, tisafé. E Lo demorou, vait marmar, aqui tem um sinal de shalshelet, que é um dos mais demorados na leitura da Torá, que ele demorou para pegar o dinheiro dele, e os anjos pegaram ele na mão dele, pegaram a esposa dele e as 2 filhas, com a piedade de Hashem sobre ele, tiraram ele e colocaram fora da cidade, porque ele estava demorando para salvar o dinheiro dele. E pegaram ele, um era Shaliah para destruir, e o amigo era para destruir Sodom, eram 2 anjos, por isso está escrito Vayomer, disse, não está escrito Vayomru, né? Quem falou a questão de salvação era o anjo da salvação. E foi quando tiraram eles para fora, e ele disse, salva-te, escapa a tua alma, não olha para trás, e não fica parado em toda essa planície, foge para a montanha, escapa, talvez você vai acabar sendo levado, exterminado junto. Ou seja, basta que você está salvando a tua alma, não fica preocupado agora com o dinheiro, vai-te embora. Alta Betacharecha, não olha para trás, porque você também pecou igual eles, e pelo mérito de Abraão você está sendo salvo. Então você não tem direito de ver o castigo deles e você está sendo salvo, nem pode olhar.
em todo o Kikar é dentro daquela planície do Rio Jordão, onde estavam as 5 cidades em volta. Vai para a montanha, que é Avraham Avinu, que está na montanha, quando o Shit vai ter que me chama Hara, que Avraham pegou suas tendas e levou para a montanha. E ele estava lá também agora, né, como escrito que onde a sua tenda estava no início, e por mais que está escrito que ele chegou até Hebron e tal, ele tinha várias tendas que chegavam até Hebron, então da montanha até Hebron. Himalet, ele gosta de escapar, sempre na Torá também é isso, em Litas Zahar, que vai escapar o feto do ventre, que Tziporim Letá, como um passarinho que escapou, e assim por diante. E disse Lot para eles, não agora, meus senhores. Os sábios explicam que esse nome aqui é Kodesh, é sagrado, porque ele está pedindo para salvar a vida dele. Então, quem tem força de salvar a vida ou de matar é Deus. Então, a tradução do Uncas, a gente vê que a palavra na aqui está traduzida como beval, que é por favor. Às vezes a palavra na, em geral, quer dizer agora, tem vezes que quer dizer por favor. Pela tradução do Uncas aqui, quer dizer por favor, que ano como agora, Hashem. Então, é um pedido, ao mesmo tempo usa a expressão do agora, Hashem. Então, usa realmente como se aqui fosse falando de Deus, não só falando com o anjo. Al-na, não me digam para escapar para a montanha. Na, aqui nesse caso, é a linguagem de por favor. Eis que agora encontrou o teu servo simpatia nos teus olhos, você aumentou tua bondade que você fez comigo de me fazer viver. Eu não posso me escapar e salvar para a montanha, senão talvez vai me grudar em mim o mal, eu vou morrer. Como assim? Quando eu estava próximo de Sdom, que o Baruch Hu olhava meus atos, em contraste com o da cidade, eu era tzadik e eu merecia ser salvo. Quando eu chegar do lado do tzadik, eu sou como Morachá, do lado de Avraham eu sou Orachá. A mesma coisa, a Tzarfit falou para Elial, você veio lembrar meu pecado, ou seja, já que você veio morar comigo, ficar aqui perto, então, Kadosh Baruch Hu vai ver meus atos, vai comparar, né? Na minha cidade eu sou tzadek, mas desde perante você, eu sou uma pessoa ruim. Eis que essa cidade aqui está próxima para fugir para lá, ela está menor, vamos já entender, eu vou escapar agora para lá, eis que ela está pequena e menor, e a vida vai viver, minha alma vai sobreviver, ou seja, eu vou conseguir me salvar dessa maneira. Essa cidade está próxima, ou seja, foi recente que ela foi habitada, por isso que ainda não preencheu o seu pecado, a sua medida de pecado, então não tem por que castigar ela. Qual é essa questão de proximidade? Vamos entender da geração da Flagada, Palagá, Torre de Babel, que as pessoas foram, cada um morar para um canto, porque Deus mudou a língua das pessoas. Isso foi quando faleceu Péleg. De lá até aqui dá 52 anos, vamos fazer a conta. Péleg ele faleceu quando Avraham tinha 48 anos. Vamos lá. Péleg está escrito que ele viveu, depois que ele gerou Reu, 209 anos. Se a gente tirar 32, quando nasceu Srug, que Reu gerou Srug com 32. De Srug até que nasceu Nahor mais 30, já são 62 anos. De Nahor até que nasceu Tera são 29, total fica 91. De lá até que nasceu Avraham são mais 70, total 161. Então 219 menos 48, né, dá exatamente 161. E naquele ano foi o ano da Palagá, quando Sdom foi destruído, Avraham tinha 99 anos, então dá exatamente 52 anos. E Tzoar, por ter sido demorado um pouco mais para ser habitado depois de Sdom, um ano, então ele está falando de Maltaná, me salva agora, Plavaná, Gimata, Nun, Alef, 51, ou seja, tem um ano a menos, então o pecado não está cheio. Halô Mitzar, ela é estreita, ela é pequena, ou seja, os pecados são menores, você pode salvar essa cidade. Lot fala para o anjo, e a minha alma vai viver nela. Esse é o Midrash. Pelo literal, está querendo falar que é uma cidade pequena, então não é fim do mundo se deixar ela destruir, a minha alma vai viver nela, porque não é tanta gente que vai ser salvo, né, por conta desse pedido de Lot.